Bom, meu nome é Carlos Gomes e hoje eu vou estar fazendo um vídeo falando da Igreja Católica, falando as verdades sobre a Igreja Católica. Por quê? Porque um pastor Poroca, disse que as imagens de esculturas são demônios. Por isso a Igreja Católica está se sentindo ofendida, está perseguindo o pastor Poroca, usando como bode expiatório para querer intimidar, porque indo em cima de um, os outros não vão falar. Mas não é bem assim. Pois bem, o que o pastor Poroca disse? Imagens de esculturas são demônios. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não é um livro que é permitido no Brasil, A venda da Bíblia não é permitida no Brasil. Não fazemos parte de um país democrático, onde, pelo que eu entendo de democracia, você poder expressar seus pensamentos, dizer o que você pensa, democracia, Mas não, você ler, um livro, a Bíblia, Palavra de Deus, livro permitido no Brasil, e não poder expressar suas ideias, Isso não é engraçado, Um livro é permitido no Brasil, mas você expor as ideias que contém nesse livro é intolerância. E quando você tem você compra um livro, que fala sobre poemas, citações poéticas, e você não pode expor, aquela poesia, você recitar para uma outra pessoa. Você está numa escola, você não é ensinado livros de história, livros científicos, livros mentirosos, como a tal da teoria do Big Bang, onde diz que se originou o mundo, através de um acidente, Tá. Mas eu gostaria de dizer que o que o pastor Poroca disse é verdade. As imagens de esculturas são demônios. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre isso, não é? Em Êxodo, Êxodo 20, onde Deus deu os mandamentos para o homem segui-los, a lei de Deus, E um desses mandamentos é que Deus fala assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te curvarás a elas, porque se encurvar é sinal de adoração, isso, e não as servirás, porque Deus diz assim: eu sou o Senhor zeloso, e que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus deu uma ordem, e se você descumprir essa ordem, há consequências. E um homem dizer isso, para alertar, as pessoas que estão cegas nessa doutrina, onde Deus diz, através do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, Então essas pessoas estão destruídas por falta de conhecimento. Então o homem, por querer alertar essas pessoas, ele está sendo intolerante
ele é um inimigo por pregar a verdade? Eu não vejo dessa forma. Pessoas que estão cegas, né? Onde a própria Bíblia diz, Salmo 115, né? Salmo 135 também repetindo, que os deuses das nações são vaidade, são prata, ouro, né? São obras das mãos dos artífices. Eles têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem, e nariz, mas não cheiram, né? Bocas, mas não falam, e tornam-se, né, semelhantes a eles todos aqueles que neles confiam. E não é assim, não está sendo assim, né? Não tem sido assim. As pessoas não estão rezando missa aos mortos, não são pessoas vazias da palavra, pessoas cegas, pessoas que, onde dentro das igrejas católicas, né, tem Bíblia. Aliás, a Bíblia católica diz isso, né? A Bíblia católica diz, né, que imagens de esculturas são abominações das obras de Deus, né? Mas, bem, essas pessoas não conseguem enxergar isso. Por que não enxergam? Porque se tornam semelhantes a essas imagens, se tornam pessoas inúteis. E um homem querendo alertá-las para que se tornem pessoas úteis ao reino de Deus, né? Onde Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo, Deus nos deu poder para isso, né? Então essas pessoas estão cegas, batizando padres, né? Batizando crianças, ensinando, né? Rezar aos mortos, onde a própria Bíblia diz, né, que está ordenado ao homem morrer uma só vez e após a morte o juízo. Jesus conta uma parábola sobre o rico e o Lázaro, onde esse rico morre, vai para o Hades, né, inferno, e ele pede, né, para Abraão para que ele pudesse avisar seus irmãos, né? Mas ele não pode passar, ele não pode passar de lá para cá, e nem os vivos passar de cá para lá, né? Nem para o paraíso. Então, uma vez que a pessoa morre, ela está sentenciada, ela não pode se fazer mais nada por ela. E esses líderes, né, esses servos do diabo, ensinam essas doutrinas de demônio, né? Batizam crianças, onde o batismo ele é a remissão de pecados. E uma criança tem pecado? Uma criança recém-nascida tem pecado? Então, mais do que provado, né, que são doutrinas de demônios, né? Doutrinas satânicas. Pessoas devotando, né, sua confiança em santos, né? Dizem ser santos, né? Aparecida, a Virgem Maria. Engraçado, Virgem Maria. A Bíblia diz que depois de Jesus ela teve mais filhos. E a Virgem Maria ainda. Mas fala homens de Deus, né? Como Paulo, João, Tiago, Pedro. E esses homens serviram a Deus. Foram homens usados por Deus para cumprir com o propósito, né? Morreram, foram salvos, cumpriram com o seu papel aqui na terra, mas é isso. Eles não podem fazer mais nada, entendeu? Eles não podem atender a necessidades, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só há um intercessor, né? Só há um mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo, o homem. Então, as pessoas depositam sua fé
nesses santos, São Paulo, São Pedro, São Tiago, né? São. O que eles são? Eles são um bando de demônios. Essas imagens de escultura com esses nomes. Isso aí é uma estratégia que o diabo usa para enganar vocês, né? Maria intercede por nós. Intercede nada. Intercede nada. Só o intercessor que é Cristo. Não há outro. Aí o diabo, com seus prodígios, né? Faz sinais, né? Como santa chorar. Não existe santa que chora. Aliás, né? Esses demônios que fazem esses prodígios são os mesmos demônios que muitos católicos, né? Um dia de sábado, estão lá no terreno de macumba, beijando a mão da pombagira, né? Acendendo seu charuto, dando cachaça para Maria Padilha, né? Aí domingo vai para a missa para rezar com um boneco de gesso. Se fosse só isso, né? Mas atrás desse boneco de gesso, aquele demônio que você estava adorando no sábado está rindo da tua cara, né? Maria, Aparecida, são demônios. Pombagira, a Maria Mulambo, né? Esses demônios que incorporam, né, nessas pessoas que servem ao diabo, porque o espiritismo é isso, é uma obra do diabo. O espiritismo não tem Deus. O Deus que tem no espiritismo é o mesmo que tem na Igreja Católica, né? Porque como pode ter Deus numa denominação, numa instituição onde há padres pedófilos, homossexuais, aliás, né? O homossexualismo, né? Falar do homossexualismo é crime, né? Falar do homossexualismo. Eu não posso falar do homossexualismo, né? Segundo a Constituição Federal do Brasil, né? Eu não posso falar do homossexualismo. Mas eu falo. Eu falo porque eu sou livre. A palavra diz: aquele que o Filho vos libertou, né? Verdadeiramente sereis livres. Jesus me libertou. Eu tenho uma mente liberta para falar de coisas no qual eu descendi, né? A minha família, né? Uma família de ex-espíritas, né? De ex-macumbeiros, né? De ex-adoradores do diabo, onde beberam água de abô, né? Aquela podridão, aquela porcaria, né? Rasparam a cabeça, uns foram ogã. Então, o espiritismo é isso, é uma obra do diabo. Porque pombagira não é Deus, né? Preto Velho não é Deus. Exu Caveira não é Deus. Eles são demônios, eles são anjos caídos. Anjos que se rebelaram juntamente com Satanás, né? Já foi querubim um dia, né? E hoje é o diabo, né? O diabo que está dentro da Igreja Católica. O diabo e seus demônios, né? Como a Bíblia diz, né? Em Isaías 8:19, que fala assim: quando consultarem os espíritos familiares e adivinhos que chileiam e murmuram entre os dentes, não consultar antes o Senhor teu Deus, que fez os céus e a terra? Porventura, a favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? E não é isso que acontece? As pessoas sentam nas suas mesas, né? E invocam os mortos para querer saber o futuro, né? Querer saber da sua vida, consultando os mortos. Então é isso. O espiritismo é obra do diabo. O mesmo Deus que tem no espiritismo é o que tem no catolicismo. O diabo, Satanás. E a Bíblia diz também, né? Que Deus, ele diz, né, através do profeta Isaías, em Isaías
42:8, né? Eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. A minha glória a outros não darei, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Entendeu? Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, as imagens de escultura são demônios. A Igreja Católica não tem Deus. A Bíblia diz, né, Apocalipse 22:15, que esse povo ficará de fora, né? Ficarão de fora, os idólatras. Vai lá na Bíblia, olha. Fora de quê? Fora do reino dos céus, né? Em Apocalipse 17, né, a Bíblia fala da Igreja Católica, né, que ela é a grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações da terra. É isso que a Igreja Católica é. É uma grande prostituta. O Papa é um filho do diabo, um servo de Satanás, já levando muitas vidas para o inferno. A Igreja Católica não tem Deus. A Igreja Católica tem abominações, como foi, né, no decorrer da história. E aqueles que se levantaram, né, John Hus, William Tyndale, né, foram perseguidos, né, homens de Deus, grandes homens de Deus, né, que através desses homens, né, nossas vidas foram edificadas, né. E hoje, né, aqueles que não se corromperam, né, aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal e amam a verdade, não abaixarão a cabeça, né, para as intimidações das autoridades, né, que tentam ofuscar o Evangelho, né, que tentam intimidar para que não pregamos a verdade, que condena essas práticas abomináveis, né, essas práticas horrendas, né, que há na Igreja Católica, que é a pedofilia, que é o homossexualismo, né, onde Deus fala em Levítico 18 que não deitarás com outro homem como se fosse mulher, né, porque é abominação, né? Abominação. O que é abominação? Imagina a pior coisa que vier na tua cabeça, é uma abominação. E hoje, né, estão fazendo leis que exaltam os homossexuais. Pois bem, para nós cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, essa lei não serve de nada, porque é abominação. Se a Bíblia diz que é abominação, eu vou falar que é abominação. Não importa que prendam. Jesus tem a chave que abre todas as celas. Que matem. Não foi assim com esses homens? Homens morreram, né? A Bíblia fala que são homens dos quais o mundo não era digno, né? Um homem chamado Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quer matar, mata. Não tô nem aí. Quer prender, prende. Quer processar, processa. Né? Se um homem já está causando esse incômodo a vocês, por ter dito que imagens de escultura são demônios, eu repito. Não pode o quê? Não pode falar? Imagens de escultura são demônios. Na Igreja Católica não tem Deus. Mas o que? A Igreja Católica é a prostituta. É uma grande prostituta. O Deus que tem na Igreja Católica, né? Pois bem, o Deus que tem na Igreja Católica é uma vagabunda. É uma vagabunda que fede. O Deus que tem na Igreja Católica é uma vagabunda que fede. Doa em quem doer. Quer processar, processa. Meu nome é Carlos Gomes. Então, vocês estão se sentindo incomodados com um homem? Imagine um exército com 7.000 marchando contra o sistema e bradando: Bíblia sim, Constituição não. Entendeu, poderosos dessa terra? Imagine isso.
Vocês acham que pode parar? Ninguém frustra os projetos de Deus. Entendeu? Vai matar? Vocês podem matar uma, duas ou até 3 rosas. Mas vocês nunca deterão a primavera. Entendeu? Tá dado o recado.